Gênesis 28, você encontrou? Eu quero ler com você do verso 10 até o verso de número 22. É um pouco da história de Jacó e eu penso que é a nossa história, porque o Espírito de Deus deixou registrado para que nós pudéssemos aprender com os erros e acertos do nosso irmão Jacó e depois Israel. Estamos juntos? Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se até Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Ele tomou uma das pedras daquele lugar. Ele tomou o quê? Uma das pedras e pôs a sua cabeceira e deitou naquele lugar. E ele teve um sonho, ele sonhou. E eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Olha a visão dele em sonhos, uma escada do céu à terra, da terra no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A escada não estava vazia, mas havia ali, querido, um trânsito, um movimento de anjos do Senhor. Aleluia. E eis que o Senhor estava em cima dela. O Senhor estava onde? Em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão teu pai, eu sou o Deus de Isaque. Perceba que ele não diz que eu sou o Deus de Jacó nesse momento, mas daqui a pouco você vai ver muitas referências bíblicas, o próprio Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de... E por que ele não disse agora? Porque esse homem vai ser tratado, esse homem vai ser lapidado, e ele vai conhecer Deus de verdade, querido. O Senhor continua dizendo: esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e a tua semente. Olha as promessas, que maravilha. E a tua semente será como o pó da terra. Eu vou te estender ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, Jacó, eu vou te guardar por onde quer que você for. Eu farei tornar a esta terra. Olha a promessa de Deus: eu vou te fazer voltar para essa terra, porque eu não te deixarei, até que haja feito o que eu tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse ele: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse com terrível a este lugar não é senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna. Ele derramou azeite em cima dela. Querido, perceba que ele faz um altar, um memorial a Deus naquele lugar. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, da cidade antes era Luz. Ele chegou no lugar que se chamava Luz. Agora ele encontra com Deus e ele põe o nome então de Betel. Betel, casa de Deus. Aleluia. Digno é o Senhor. Temeu e disse com terrível este lugar não é senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Verso 18. Então levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, pôs coluna, derramou azeite em cima dela, chamou aquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Paramos aqui, continuando. 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, olha o voto dele agora, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que hoje eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olha o que ele diz: se o Senhor for comigo, se me guardar desta viagem que eu estou fazendo, se me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz eu tornar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de quanto ele me der, certamente eu darei o dízimo de tudo. Amém, meus irmãos? A palavra é maravilhosa. Jacó está saindo da sua casa,
da sua parentela. Daqui a pouco eu vou te explicar um pouquinho. Ele está indo para uma viagem, querido, que se fosse por escolha, ele não estaria fazendo. Ele não sabe o que ele vai enfrentar, qual a adversidade que ele vai ter. Mas nesse momento Deus se apresenta a ele e faz promessas maravilhosas. Ele levanta um altar e ele diz ao Deus que está falando com ele: se o Senhor for comigo e me der de comer e de vestir e me fazer voltar para essa terra, porque meu sonho é ficar aqui, eu farei de ti o meu Deus, e eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. É sobre essa palavra bendita que eu quero falar com você essa noite. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos por um momento. Esse Deus é vivo e te conhece. Conhece todo o teu ser, teu pensamento, teu coração. Aliás, foi Ele quem te trouxe à existência. Não há nada escondido dEle, querido. Por isso você, como um filho, pode se achegar no colo dEle, deitar a tua cabeça no colo dEle, e Ele vai falar com você. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado pela vida de cada um que está aqui conosco, daqueles que estão no cenáculo, daqueles que estão em casa, daqueles que de alguma forma vão ouvir essa mensagem. Ah, Pai, mesmo depois, quando ela for divulgada nas redes sociais, Pai, que seja cada momento palavras vivas do Senhor, para encontrar o faminto, para encontrar o necessitado, e fazer dele, como o Senhor vai fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos essa noite, um memorial para a tua honra e para a tua glória. Faz de nós altares para que possamos te louvar aonde quer que nós estejamos. Pai, eu desisto de mim mesmo, eu desisto do meu eu. Ah, Pai, para que o Senhor cresça e se estabeleça. Seja a tua vontade soberana na nossa vida. É o que nós oramos e nós te agradecemos. E todo o que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Queridos, eu vou pedir a tua atenção por alguns minutos. É muito importante que você abra teu coração e traga a tua mente para este lugar. Não deixe ela pensar em mais nada lá fora, em nenhuma preocupação do amanhã, em nenhuma preocupação ainda que seja para viver no hoje. Querido, Deus está no controle de tudo. Diz amém. E Ele te quer aqui. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado, querido, que embora você seja alguém de Deus, porque você é de Deus, amado. Amém, querido? Aproveita e diga para o teu irmão que está do teu lado: você é do Senhor, viu, querido? Você é dele, você é dele. Mesmo sendo do Senhor, querido, eu penso que haverão lutas e batalhas na nossa vida, enquanto aqui na terra, que só serão vencidas diante do altar de Deus. Eu vou dizer novamente, querido, haverão lutas, haverão adversidades, haverão batalhas, querido, que você não vai conseguir vencer humanamente. Os homens não vão poder te ajudar, a religião não vai poder te ajudar. Haverão lutas na tua vida, querido, que o dinheiro não vai poder te ajudar, o sucesso humanamente falando não vai poder te ajudar, o reconhecimento de pessoas não vão poder te ajudar. Haverão batalhas, querido, que você vai enfrentar. Isso não é uma profecia, mas é a verdade da nossa vida. Faz parte do plano de Deus para mim e para você. Lutas e batalhas que só serão vencidas diante do altar do Senhor. E embora, querido, nós, na grande maioria, saibamos que isso é verdade, que somente face a face com o Senhor e diante do altar dele é que nós iremos sair vencedores, quando nós reconhecemos e quando nós nos curvamos à vontade dele. Haverão momentos que, mesmo sabendo, nós tomaremos decisões, querido, que ao invés de diminuir a luta, de cessar a luta, irão potencializar o combate. Pastor Ricardo, do que você está falando? Eu estou falando, querido, de um homem e de uma mulher que sabe que diante de Deus o Senhor tem falado com ele. Há algo especial de Deus com você, há um propósito de Deus com a sua vida. Mas mesmo sabendo de tudo isso, dessa intimidade que Deus te quer, nós iremos tomar decisões erradas. E ao invés de cessar um combate, e ao invés de acabar as batalhas, nós iremos potencializar o combate.
Porque, querido, ao invés de usar a arma do escudo da fé, nós seremos atingidos pelos dardos do inimigo. É triste dizer isso, querido, mas existem muitos homens e mulheres que estão sendo atingidos pelos dardos do inimigo. Deveria ser assim? É plano de Deus, pastor? Não, porque Ele te deu um escudo. Mas esse escudo é o escudo da fé. Ele não é uma arma natural, porque as armas naturais, querido, nós somos até habilidosos com elas. Mas as armas sobrenaturais, as armas espirituais, nós somos totalmente dependentes de Deus para poder usar. Nós por si só, querido, nós não sabemos lutar com elas. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos, querido, que Ele nos capacite e que Ele nos possa direcionar de que forma usar esse tal escudo, pastor, para me defender, para me proteger dessas armas que o inimigo está apontando para mim. É o mesmo que dizer, querido, que sabemos o que fazer, mas não fazemos. Nós conhecemos a verdade, mas às vezes nós não praticamos. Sabemos que há uma luta, sabemos que há um adversário, sabemos que há um Deus que nos ama, que nos protege e que nos tem como filhos. Mas o fato é, querido, que na nossa decisão humana, o combate aumenta. Seria para cessar, seria para acabar, mas nós mesmos potencializamos o combate. É por isso que Deus, querido, te trouxe aqui essa noite, para falar um pouquinho da vida de Jacó. Porque embora ele fosse alguém separado por Deus, Deus tinha uma promessa de primogenitura para ele, de ser o chefe, o líder espiritual da família, o que teria a posse, a bênção do pai. Ele sabia dessa verdade, mas o fato é, querido, que ele queria muito, mas ele resolveu fazer do jeito dele. Ele resolveu, querido, lutar com as armas dele, e as armas do homem é a qualquer custo. As armas de Deus, querido, geralmente requer de nós rendição, perdão, abrir mão do nosso próprio eu. Mas as armas dos homens, para buscar aquilo que sonham, é a qualquer custo. Eu não sei se você tem encontrado no seu caminhar homens e mulheres assim, que pelo reconhecimento, que pelo dinheiro, que pela bênção, eles tentam fazer de tudo, a qualquer custo, de qualquer maneira. O fato é, querido, que Jacó, embora ele soubesse da importância da bênção do pai, ele vai fazer a escolha conforme os planos dele. Deus tinha bênção para a vida de Jacó? Sim, porque se você ler desde o nascimento, querido, Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, eles nascem no mesmo dia, e o Esaú nasce um pouquinho antes, mas logo agarrado no calcanhar nasce o Jacó. Ele sabia desde criança bem o que ele queria. Eu quero ir junto, eu vou nascer junto, eu quero essa bênção. E Deus tinha para a vida dele, querido, verdadeiramente a bênção. Mas nós não precisamos, querido, dar uma mãozinha para Deus. Ele sabe bem como fazer. Nós não precisamos ser como Sarai, que pega, querido, a escrava e fala para o seu marido Abrão se deitar com ela, porque Deus havia dado uma promessa de filho, e como o filho não vinha, ela já estava velha. Ela disse: deite-se com a escrava. Da mesma forma, o Jacó, ele sabe bem o que é a bênção do pai, mas ele vai fazer do jeito dele e da maneira dele. Então ele entra numa peleja onde Deus não estaria. O que ele faz? Ele escolhe um caminho, ele entra numa peleja, numa batalha, que Deus não estaria presente com ele. O Jacó escolhe a bênção. Escolher a bênção é algo maravilhoso. Reconhecer a bênção do pai, querido, é maravilhoso. Mas para ter a bênção do pai tem que ser do jeito do pai. Não vai ser do nosso jeito.
vai ser do jeito dele. Ai, querido, diga para o teu irmão, vai ser do jeito do pai. Vai ser do jeito do pai, não vai ser do teu jeito, não vai ser do meu jeito, embora você o reconheça, embora você saiba que Ele é Deus, e que sem Ele você nada pode fazer. Às vezes, querido, as nossas escolhas potencializam o combate, e aquilo que era para se tornar ganho, se torna perda. Na vida do Jacó, querido, aquilo que era para ser ganho, porque a bênção da primogenitura era para ser uma conquista, uma bênção, traria o reconhecimento, traria os dons, os talentos, a propriedade numa maior parte, os bens da família viria sobre esse filho. A bênção do pai traria muita coisa sobre ele. Mas o fato, querido, que quando ele engana o pai, Isaac estava cego. E para conseguir a bênção, ele se disfarça. Ele se faz de Esaú. Ele usa a cegueira do pai. Ele aproveita da carnalidade do irmão, porque o irmão estava com fome. E ao invés, querido, da bênção trazer ganho, a bênção traz um ciclo de perda para a vida dele. Ele recebeu a bênção do pai? Claro que sim. Mas a forma com que ele fez, querido, a forma com que ele arquitetou tudo, Deus não estaria presente. Do que você está falando? Eu estou falando de adquirir, de ter, de conquistar o que você tem sonhado. Sem a presença de Deus, sem a aprovação do Senhor, de que vai valer? Chegar no final e dizer, não, eu consegui, eu lutei, eu fiz. O fato é, querido, que ao invés de ganhar, ele começa a conviver com a perca. A primeira coisa que ele perde é o convívio da família. Porque quando o irmão descobre que foi enganado, e que foi usado na carnalidade, mas o Esaú não dava valor, é verdade, querido, mas o Jacó não precisava ter feito o que fez. O conselho da mãe para o Jacó foi: saia dessa terra. Teu irmão está com ódio mortal. Teu irmão quer te matar. A bênção que trouxe separação. Ele amava estar no convívio da família, e ele tem que sair da família. Ele amava o irmão, e agora, querido, há um ódio de morte. Mas o que essa bênção trouxe? Trouxe as posses do pai? Não, porque ele tem que sair de Berseba e ele tem que ir para Padã Arã. Ele tem que ir para uma terra distante, porque na terra em que ele está, agora ele não é benquisto, ele tem que fugir. O ciclo de perca está apenas começando. Você vai perceber, querido, que enquanto nós vamos lendo a palavra de Deus, o ciclo, esse ciclo, essa semente, vai acompanhar os passos de Jacó. A escolha errada vai potencializar o combate. Se já era uma vida de luta, agora então distante, ele vai entrar num ciclo de perca. O texto em que lemos, ele está indo para Padã Arã, porque ali sua mãe diz, lá o meu irmão tem filhas, tem mulheres que você pode se casar com elas. Aquela terra é abençoada, vá para lá, filho, porque aqui teu irmão, ele tem olhos de morte para você. Ele vai até Isaac, Isaac concorda, e a Bíblia diz que ora com o filho, o abençoa, e ele sai dali, querido, para uma terra que ainda ele não sabe bem o que vai viver nela. Mas Deus era com Jacó. Mas Deus era com Jacó. Ai, querido, isso faz toda a diferença. Diga para o teu irmão, Deus era com Jacó. A misericórdia de Deus vai se apresentar para Jacó. Ele está fugindo da família, ele está fugindo do irmão, ele está sofrendo. Você vai ver que ele mesmo relata depois, eu estou num dia de aflição. Ele chega num lugar chamado Luz.
ele pega uma pedra, ele coloca como travesseiro e ele se deita. Ali ele dorme e ali ele tem um sonho. E a Bíblia diz, querido, que ele enxerga no sonho uma escada. Essa escada liga o céu com a terra com o céu. Na escada, querido, anjos de Deus sobem e descem. Oh, coisa poderosa. Ele por um momento no sonho, ele vai e olha no topo da escada. E ele vê o próprio Deus. Quando ele olha para Deus, querido, eu penso que o olhar dele vai direto com o olhar do Senhor. E o Senhor diz para ele: é com você que eu quero falar. Eu abri essa comunicação direta com a terra para falar com você. Não é diferente aqui essa noite, querido. Os céus estão abertos e Deus vai falar com você. Você crê nisso, amado? A mesma escada posta, a mesma ligação espiritual, ela está aqui essa noite e Deus vai falar com você. O Senhor olha para Jacó, querido, e ele está em aflição, ele está fugindo, ele está com a vida totalmente, querido, fora dos eixos, porque não era o que ele tinha planejado. Ele queria a bênção, mas a bênção trouxe o quê? Parece que maldição, dor, afastamento, perca. É porque ele fez da maneira dele. Mas mesmo assim o Senhor olha para ele e diz: eu vou te abençoar, eu vou te proteger, e você vai voltar para esse lugar que você está, e essa terra vai ter tua, essa terra vai ser tua. Você vai para uma viagem, mas você vai voltar para esse mesmo lugar. Você vai voltar para Betel. Betel significa: ai, querido, ele vai voltar para a casa de Deus. Diga para quantos você puder essa noite, você vai voltar para a casa de Deus. Ah, Deus tem um plano, querido. Em nome de Jesus, você pode ir para todos os lugares da terra, mas o Senhor manda te dizer: o teu lugar é dentro da casa de Deus, e você vai voltar para ela. Aqui é o teu lugar. Aleluia. O Senhor olha para Jacó e diz: eu não vou te deixar. Aliás, querido, ele manda te dizer, viu? Ele não vai te deixar. Você crê nisso? Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu serei contigo, Jacó, onde você for. O Jacó acorda, querido, e ele percebe: esse lugar é diferente. Esse lugar tem presença de Deus. Esse lugar é luz. Não, esse lugar é a casa do próprio Deus. E ele tira a pedra que ele usou como travesseiro, ele coloca ali, querido. E Jacó vai fazer isso muitas vezes. Ele faz um voto, ele faz um memorial, ele derrama azeite na pedra e ele diz: este lugar é a casa de Deus. Esse lugar é Betel. Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que eu vou me enfrentar, mas Deus, a oração dele é: se o Senhor me der comida, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me proteger aonde eu for, eu serei o teu filho e tu serás o meu Deus, e neste lugar eu voltarei, e tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. É o voto do Jacó com Deus, prestes a fazer essa viagem. Ele faz um voto e o Senhor diz: eu serei com você. Pastor, está tudo resolvido? Não, querido, porque a semente da escolha do Jacó vai começar a nascer os frutos. É apenas o começo de uma caminhada. Mas Deus não disse que estaria com ele? Sim, querido, vai livrar, vai abençoar, vai trazer de volta, você vai perceber. Mas a semente da escolha errada nasce também. O que você disse? A semente da escolha errada também nasce. Ah, querido, aproveita e diga para o teu irmão: a semente da escolha errada também nasce. E ele chega em Padã Arã, e ele vai se encontrar com Labão, o futuro sogro. Querido, pensa num sogro abençoado. É o tal do Labão. A Bíblia diz, querido, que o Jacó chega e ele se encanta com Raquel. Ele tinha 2 filhas, Lia e Raquel. E a Bíblia diz, querido, que ele se apaixona por Raquel.
E o sogro, experiente do jeito que era, ele está querendo minha filha, né? E eu estou precisando de um homem para trabalhar. Ele é forte. Eles fazem um trato. A Bíblia diz que o Labão chega para ele e diz: olha, se você trabalhar 7 anos pela minha filha, ela será o teu salário. Ele amava, né, querido? E aí ele diz: tá bom, tá fechado o acordo. Então, querido, ele trabalha 7 anos por causa da mulher. O amor, né, querido? Coisa poderosa quando se ama. Passados 7 anos, o Labão usa da esperteza. E ao invés de entregar Raquel, era costume entregar a noiva com um véu cobrindo o rosto. No dia seguinte, querido, o Jacó vai perceber que não era Raquel, mas era Lia. Ele vai para Labão e diz: mas eu trabalhei 7 anos, eu trabalhei aqui de sol a sol, eu fiz tudo que você me pediu, não tive um centavo. Trabalhei por essa mulher, eu a amo, e você veio me dar Lia. Mas eu esqueci de te dizer, diz o Labão. O costume aqui em Padã Arã é entregar primeiro a primogênita, e a Lia nasceu primeiro. Não é uma benção, sogro? É de amar, né, querido? É uma coisa assim de você apertar a bochecha dele. Aí fizeram um novo trato. Eu falei: então trabalha mais 7 anos. E ele trabalha 14 anos para ter a Raquel. Se não bastasse, querido, a Bíblia diz, querido, que durante esse tempo que ele conviveu lá com o Labão trocou o salário dele 10 vezes. O salário era de que forma, pastor? Eles faziam um acordo lá entre ovelhas. E ele dizia, o Labão: se nascer aí as salpicadas, malhadas, serão suas. Mas quando era a vez do Jacó ter o direito do nascimento dos animais, ele colocava ovelhas doentes. E elas davam, querido, filhotes doentes, raquíticos. E dessa forma o Labão sempre crescia o rebanho, e o Jacó sempre empobrecendo. Pastor, meu, o que é isso? Fruto da semente errada. Aquele que engana foi enganado. E durante 20 anos você vai ver, querido, que ele vai sofrendo com a convivência do sogro. O sogro tirando dele tudo que ele possuía. Até que Deus, na sua misericórdia, porque esse Deus é Deus, viu, querido? Ai, querido, conta para o teu irmão, esse Deus é Deus. Até que Deus dá uma estratégia para o Jacó. O Jacó vê varas verdes de álamo, uma planta da época. E ele pega essas varinhas verdinhas e ele faz listrinhas nela. E faz um acordo com o sogro. E diz: olha, agora as ovelhas listradas e malhadas vão ser as minhas, e as branquinhas vão ser suas. O sogro gostou, né, querido? Só estava nascendo branquinha. Falou: tá bom esse acordo. Então ele vai no coxo, querido, onde as ovelhas tomavam água, e ele coloca a varinha lá, listradinha. Não é, querido, que começa a nascer só ovelhinha listrada? Aí o sogro foi lá de novo mudar o salário, porque esse sogro era esperto, querido. Ele falou: não, agora está nascendo muito malhada, listrada, eu não quero mais, Jacó. Agora as malhadas e listradas são minhas, as branquinhas são suas. Ele falou: tá bom. Aí o Jacó ia lá e tirava a varinha, querido, e nascia só branquinha. Pegou o sogro. Deus teve misericórdia, querido. E o rebanho do Jacó foi crescendo a tal ponto dele se tornar muito rico. Primeira coisa que Deus faz na vida dele: restaura a vida material. Deus vai restaurar a tua vida material, querido. Querido, conta quantos você puder. Deus está fazendo algo maravilhoso na tua vida material. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus bendito, maravilhoso. Diga para o teu irmão: ninguém vai te enganar mais.
Ninguém vai te enganar mais, ninguém vai aproveitar de você, ninguém vai tirar do teu suor, querido, ninguém, amado, porque eu sinto, Deus não me disse isso de manhã, mas está me dizendo agora à noite, existem pessoas roubando o teu suor, roubando a tua renda, em nome de Jesus, não rouba mais. Há um basta de Deus. O Jacó está muito rico agora. A varinha deu certo. Ele está com as 2 filhas de Labão. Ele já tem posses, ele já tem muito gado. Ele tem pastores. E já não é possível conviver mais junto com Labão. Tamanho, a grandeza do rebanho do Jacó e o rebanho do Labão. Então Deus disse para ele: volta. Chegou o momento de cumprir a promessa na tua vida. Eu disse que você vai voltar para aquela terra chamada Betel. Você vai voltar para minha casa. Então ele sai de madrugada, querido. O Labão, quando percebe, vai atrás. Mas o que? Ele saiu, levou minhas filhas, levou o rebanho, porque ele pensava que era dele, né? Agora Deus vai restaurar, querido, o relacionamento do Jacó com o sogro. Querido, Deus vai restaurar tudo, viu? Não tem nada que vai ficar para trás sem ser resolvido. Ah, querido, não tem nada que vai ficar para trás sem ser resolvido. Para voltar para a casa de Deus, você vai ter que resolver. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, para voltar para a casa dele, você vai ter que resolver as pendências do passado. O Labão chegou, querido, e encontrou o Jacó. E ele disse: você me roubou, você está levando minhas filhas, você está levando o gado. E o Jacó olhou para ele e disse: não, eu trabalhei em aflição 20 anos para você, e enquanto eu estive lá eu nunca te lesei. Você me fez trabalhar 7 anos por uma filha, 7 anos por outra, e todo acordo que nós fizemos eu cumpri. Eu não te roubei. E Deus intervém, querido, e a Bíblia diz que ali começa a se trabalhar no coração do Labão e também no coração de Jacó. Quando a conversa termina, pela manhã, o Labão pede perdão, o Jacó também, abençoa a vida dele, abençoa a vida das filhas, e o Jacó disse: daqui em diante, o que Deus me fizer é meu, e o que vai ficar é teu. O Labão gostou da palavra, porque ele disse: esse homem não vai me roubar mais. E ele seguiu, querido. Deus restaurou a vida material. Deus restaurou o relacionamento com o sogro. Mas agora Deus vai restaurar o relacionamento com o irmão. A Bíblia diz, querido, que ele está caminhando de volta para Betel. E ele está mais próximo agora de Esaú, a quem ele temia. A Bíblia diz, querido, que ele temia, que ele tinha medo de morrer, porque ele sabia o que ele tinha feito por irmão. Então ele manda separar presentes. Mandaram dizer que o Esaú estava vindo ao encontro dele. Ai, querido, ele ficou desesperado. Deus ia restaurar agora o relacionamento com a família. Ai, querido, esse Deus é maravilhoso. Ele vai restaurar tudo. Ai, querido, Ele vai restaurar tudo, viu, querido? Não tem nada que Deus não vai restaurar na tua vida. Tudo será restaurado. Ele está voltando e Ele está fazendo, querido, agora o que Ele é acostumado a fazer no passado. Ai, que jeito que eu vou dar para encontrar paz com o meu irmão? Ai, vamos dar presente. Aliás, querido, para agradar o outro, às vezes é isso que o homem faz. Manda presente, manda dinheiro, manda... Querido, tem coisa que você vai restaurar diante do altar de Deus. E é só Deus que vai restaurar essa coisa. Ele manda preparar presente. Ele faz o possível humanamente para encontrar com o irmão. Mas antes do encontro tem o val do Jaboque. Oh, coisa tremenda. A Bíblia diz que depois que ele consertou com o Labão, ele está caminhando para Betel e ele passa num lugar, querido, e ele tem uma visão de muitos anjos. E ele diz: esse lugar é
Manaim. Ele consertou com Labão, ele vê os anjos. Ele está prestes a consertar com o irmão, agora ele vai para o Val do Jaboque. E no Val do Jaboque, querido, agora ele não vê anjo, mas ele vê o próprio Deus. E ele vai lutar uma noite inteira com Deus. Depois você lê em casa. Ele tem uma luta, querido. Deus está trabalhando o homem Jacó. Deus vai tratar com a carne dele. Você está achando que você vai ter esse encontro na carne de novo? Eu vou tocar você. E a Bíblia diz que ele luta com Deus. Querido, ele também sabia bem o que ele queria, viu? Porque ele diz para Deus: eu não largo você enquanto você não me abençoar. E há uma luta entre esse homem e Deus, entre Deus e ele, querido, até que ele não desiste, até que vem o anjo do Senhor, o próprio Deus, e toca na coxa dele. E agora para sempre ele vai andar marcado. A carne dele nunca mais vai ser a mesma. Onde a glória dele toca, querido, a carne não nasce mais. Pode dizer para o teu irmão: onde a glória dele toca, a carne não nasce mais, ela morre. Querido, não dependa da carne. Porque se você insistir com Deus, querido, é aí que ele vai tocar. O encontro agora vai ser de um manco, mas cheio de Deus, com o perfeito do Isaú. A Bíblia diz que os dois se encontram, e um se lança no pescoço do outro. Não é briga, não, de amor. E eles vão apresentar os filhos. Eles vão dizer: esses são meus filhos, essas são as minhas esposas, e eu trouxe presente. O Isaú vai dizer: mãe, eu não quero não, mas eu insisto, é teu. E Deus restaura. Algumas batalhas, querido, podem aumentar na tua vida. Você pode potencializar com a tua escolha, mas Deus não vai desistir de você. Deus vai te trazer de volta. Ai, se eu resistir, ele toca na carne. Ai, mas eu vou me tornar um manco. Eu prefiro ser um manco cheio de Deus do que um perfeito aí no mundo, querido. É claro, querido, que ele não vai precisar tirar nada do teu corpo. Ah, entenda isso, para você ser de Deus. Mas que ele vai tocar na tua carne, ele vai. Diz amém. Eles estão caminhando em direção a Betel. Eles chegam em Siquém. Aonde? Siquém havia um rei que tinha um filho com o mesmo nome da terra, Siquém. O homem se apaixona pela filha de Jacó, a Diná. E o homem fica tão apaixonado, querido, que violenta a filha. É o registro de estupro na Bíblia. Ele violenta a moça. Os filhos de Jacó ficam revoltados de ver o que Siquém faz com a irmã. Eles vão até Siquém, e Siquém diz: não, mas eu amo ela, eu vou reparar o erro que eu fiz. E por um momento, querida, a personalidade do pai parece que está no filho. Porque os filhos dizem: ok, então vamos fazer um acordo. Para vocês terem direito a se casar com a minha irmã, vocês todos precisam ser circuncidados. Porque nós, como povo de Deus, nós somos circuncidados. O povo de Siquém, inclusive o rei, o pai do Siquém, o Siquém e os homens, disseram: ok, vamos fazer esse acordo. E todos foram circuncidados. Os homens estavam agora em casa, porque a circuncisão é um corte, né, querido? Eles estão lá todos condoecidos, se recuperando do corte. E não é, querido, que os irmãos da Diná aproveitam, entram na cidade, eles não podiam lutar, e matam o rei, matam Siquém,
matam os homens daquela cidade. Eles voltam para Jacó, e Jacó diz: mas o que foi que vocês fizeram? Vocês vão atrair a ira desse povo todo contra nós. Haverão povos de todos os lugares vindo para essa batalha. Por que vocês fizeram isso? Mas Deus estava naquele negócio. Deus estava no meio daquela batalha. Deus estava no comando de tudo. Então a Bíblia diz que Jacó vai diante de Deus, e Deus dá uma instrução. E diz para ele: fala para os teus filhos tirarem do meio deles os ídolos que eles estão. Olha o momento de Deus reparar tudo. Seus filhos vão tirar os ídolos, seus filhos vão tirar as vestes, e eles vão voltar para minha casa. Em troca disso, eu colocarei um terror em todos os povos vizinhos, e ninguém virá atrás de vocês. Deus vai restaurar a casa agora. Restaurou as finanças, restaurou o relacionamento com Labão, restaurou o relacionamento com Esaú, restaurou a vida do Jacó. Agora ele é Israel. Ele está um manco. Ai, querido, mas a carne dele não dita mais nada na vida dele. Agora ele é do Senhor. E o que falta? Agora falta a família, porque ele não vai esquecer da família. Ele não vai esquecer dos seus, querido. Deus tem um plano para a tua casa toda. Ai, querido, Deus tem um plano para a tua casa toda. Ele mandou te dizer: Deus tem um plano para a tua casa toda. Diz para o teu irmão: Ele tem um plano para a nossa família. Ele tem um plano para a nossa casa. Gênesis 35, estou terminando. Fala a Deus. Convence esse homem e essa mulher a voltar para a tua casa. Gênesis 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Sobe para onde? A casa de Deus, habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Que palavra é essa? A que nós lemos, querido, quando iniciou esse culto. Ali, ele estava fugindo de Esaú. Verso 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai agora os deuses estranhos que há no meio de vós. Deus abomina, querido, deuses estranhos, imagens de escultura. Deus abomina. Tirai do meio de vocês esses deuses, e purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Olha como ele revela que ele estava angustiado. Eu vou levantar um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Olha, querido, um homem de Deus, e estava com os filhos cheios de ídolos. Tiraram os ídolos estranhos, arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Partiram, e o terror de Deus foi sobre todas as cidades que estavam ao redor deles. Ninguém seguiu após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó até... Querido, ele está de volta da onde ele foi visitado. Chegou a luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o seu povo que com ele havia. Ali ele edificou um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque Deus ali se lhe tinha manifestado quando ele fugia diante da face do seu irmão. Ele voltou para casa. Ele voltou para casa. Pastor, qual o resumo da tua história aqui na terra? Você pode contar? A minha? Um dia eu vou voltar para o Pai. Eu tenho uma certeza, querido, que eu vou voltar para Ele. Mas enquanto aqui, vamos enfrentar muita coisa. Eu penso que no final, querido, muitos de nós vamos olhar e vai dizer: ai, mas por que eu lutei por tanta coisa que não valia nada?
É por isso que eu tenho dito para Deus: Senhor, me revela o que para ti tem valor. Porque para mim, tem muita coisa nessa terra que nós vamos dizer tem valor, tem valor, tem valor. Querido, mas o que vai se comparar com a grandeza desse Deus, o que Ele tem para nós? Deus tocou em tudo que Jacó tinha. E ele precisou consertar tudo que havia feito. Deus tinha uma promessa? Claro que tinha. Eu não falei para você que daqui em diante Ele vai dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó está na linhagem daqueles que são de Deus. Mas um homem tão falho. Querido, imperfeito como eu e como você. Mas que o Senhor não desiste. Que Ele insiste. Que a todo momento Ele diz: não, eu posso fazer de você um bem-aventurado. Se você estiver disposto a renunciar, e se você estiver disposto a lutar por mim, ainda que eu tenha que tocar na tua coxa, matar a tua carne, você vai ser o que nasceu para ser. Eu não tenho dúvida que Deus tem um plano para a tua vida. Ouça, mas leva para o coração, querido. Eu não tenho dúvidas que Deus tem um plano para que você volte para a casa dele. Mas volte de verdade. Almeje, sonhe, ame. Está nesta presença real, perfeita, maravilhosa. Jacó por um momento teve a bênção do pai. Mas em vez de ganhar, trouxe um ciclo de perca para a vida dele. Quando Deus o tocou, ele de fato se tornou uma bênção. Amém, meu querido?